Bem-vindos ao vídeo 2, aqui é o Wagner Moreira de novo. Estou muito feliz de você estar aí comigo novamente. Eu espero que esse vídeo traga boas informações relevantes para você e que mudem definitivamente a sua visão sobre os cartões de crédito e a tua maneira de interagir com eles. Bom, no vídeo 1 a gente já começou a bater um papo sobre isso, a gente já deu um pontapé inicial, acho que significativo a respeito disso. E a gente viu no vídeo 1 que quando a gente efetua o pagamento mínimo da fatura, no caso aqui, no nosso exemplo, né, R$ 1.160,08, a gente amortiza da dívida praticamente nada. Isso significa que a gente paga aqui 15% só do valor total e a gente não paga nada porque os juros são na ordem de 14,94% nesse cartão. Ou seja, você paga apenas a diferença entre 15% e 14,94%. Ou seja, praticamente nada. A gente viu que é um péssimo negócio fazer isso. E aí, eu te prometi aprofundar um pouquinho mais, te mostrar como é que uma dívida desse tipo se propaga ao longo dos tempos, dos meses, até dezembro do mesmo ano. A gente vai ver isso aí, vai aprender a programar uma planilha. Mas antes disso, eu te prometi também mostrar quais são os tipos de dívidas. E saber a diferença entre eles vai te fazer dormir bem mais tranquilo. Foi uma promessa que eu fiz no vídeo 1. Eu te prometi também mostrar quais são os 5 passos, de modo que você negocie com o banco para reduzir a sua dívida em até 90%. E a gente vai então no vídeo 2 discutir um pouquinho mais profundamente esse tipo de coisa. Eu vou tentar responder essas perguntas, melhor, eu vou responder essas perguntas, né? E a ideia então é a gente pensar o seguinte: você acabou de ficar quebrado, não está conseguindo mais pagar o cartão de crédito. Então aquela nossa dívida anterior lá de R$ 7.733, que pagou apenas R$ 1.160,08 de pagamento mínimo, como é que ela vai se propagar ao longo do tempo? E eu vou criar uma história para isso. Eu vou criar uma historinha aí que a gente vai mergulhar nessa história. Ela vai ser só uma representação, mas que eu acho que ela vai ser bastante robusta para ajudar a gente a compreender exatamente o que vai acontecer com a dívida ao longo do tempo. E para fazer isso aí, eu vou recorrer então a uma planilha do Excel, em que eu vou mostrar para você os detalhes de programação bem rapidamente, bem objetivamente, e a gente vai poder entender isso aí então a partir dessa planilha. Bem, então é isso aí, vamos lá. Para a gente poder voltar então no vídeo 1, né, os dados do vídeo 1, a gente vai voltar com os números aqui. Eu vou te mostrar como é que numa planilha do Excel você pode encontrar esses dados aqui, a relação entre eles e outros dados inclusive. Então olha só, você vem aqui, pagamento total. Na frente pagamento total, bem embaixo de janeiro, o primeiro mês que a gente vai aqui fazer a simulação, você clicando aqui, vem nessa região aqui em cima, clica de novo, igual, aí você digita 7.733,84. Enter. Você poderia ter digitado aqui também. Pagamento mínimo, ó. Clica bem em frente pagamento mínimo aqui. Vamos tentar organizar essa planilha o melhor possível. Então a gente volta aqui agora, digita igual, aí clica em cima desse valor. Só que esse valor aqui não é o pagamento mínimo. O pagamento mínimo é 15% desse valor. O que você faz então? Vem aqui, ó. Tá piscando bem aqui, né, a barrinha? Você aperta Shift, asterisco e digita 0,15. Na verdade, eu estou digitando desse jeito porque eu estou usando um Apple. Esse ponto e tal, a diferença aqui entre vírgula e ponto é a notação americana. Quer dizer, se você inverter isso aí e fizer no teu computador, não vai ter o menor problema. Então, veja, a gente obteve exatamente o dado que está aqui, ó. Esse valor é exatamente 15% desse valor aqui, ok? Qual que é o valor financiado? A diferença dos dois. Então, você clica aqui, ó, valor financiado, você clica bem na frente aqui embaixo de janeiro. E aí você faz assim, ó, igual esse valor menos esse valor e aperta o Enter. E a gente obtém então o valor que foi financiado. Juros no parcelamento. A gente está vendo aqui que os juros do parcelamento é 14,94. Se você escrever aqui ó, um fator 1,1494, você vai obter exatamente o fator de correção que aumenta esse valor aqui em 14,94%, como a gente já viu no vídeo anterior, ok? Muito bem. Qual que vai ser então a dívida? Aqui colocou 0,15, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos colocar mais casas aqui para ele poder mostrar todo o valor, isso. E aí então a gente vai fazer o seguinte, dívida do próximo mês é este valor vezes esse. Então a gente vê aqui, já está selecionado a dívida do próximo mês, janeiro. Está selecionado bem esse quadrante aqui, a gente vem aqui, digita igual, esse, Shift, asterisco,
multiplica pelo fator e aí dá Enter. O que a gente viu então? Que para o mês que vem, se você não gastar nenhum centavo, sua dívida será de R$ 7.555,88. Qual que é o valor efetivamente pago com essa brincadeira aí? Muito simples. Então, na frente aqui, ó, o valor efetivamente pago, a célula aqui está selecionada bem em janeiro. E aí, então, você clica aqui em igual, digita igual, pega este valor menos este valor, Enter. E a gente obteve exatamente os dados do vídeo 1 que a gente mostrou no finalzinho do vídeo e que a gente resgatou aqui no início dessa nossa conversa no vídeo 2. Então agora vamos simular o seguinte, digamos que você deve isso próximo mês, mas você gastou mais uns R$ 3.000 no seu cartão. Então agora o teu pagamento total para fevereiro vai ser da ordem de R$ 10.555,88. Ok? Então você aumentou aqui em 3.000 a sua dívida. Você continuou gastando porque você estava com crédito. Quanto que é o valor mínimo desse valor aqui a pagar? É somente 15% disso. O que você faz então? Selecionou em fevereiro aqui, ó, pagamento mínimo. Você clicou aqui, vem aqui e programa. Igual o valor dessa célula. Então clica em cima dela. Já aparece aqui, ó, o D5, né? A célula D na linha número 5. E aí então você Shift asterisco e põe 0,15. Aperta o Enter e descobre então que agora o teu pagamento mínimo é de R$ 1.583,38. Qual que vai ser o valor financiado? Então você clica aqui, vem aqui e programa. Igual é o valor dessa célula menos o que você efetivamente pagou na fatura mínima. E aí então você deve agora R$ 8.972,50. Veja, vamos copiar essa linha aqui, esse dado é o mesmo, né? A gente reproduz ele aqui, então você clica aqui e arrasta, o programa já copia para você. E aí aqui a gente tem uma programaçãozinha, né? Que é este valor vezes este. Então se eu pegar aqui, clicar aqui e arrastar, vou fazer esse vezes esse. Vou ter a resposta aqui, já está programado, o programa já faz isso para você. Agora você deve para o mês que vem R$ 10.312,99. Qual que é o valor efetivamente pago aqui ao pagar esse valor mínimo aqui de quase R$ 1.600? Não é muito, em torno de R$ 240. Para ser mais preciso, R$ 242,89. Você ainda tem crédito, continua pagando a fatura mínima e do mês de fevereiro para o mês de março, você vai gastar apenas R$ 2.000. Você ficou com um pouco de medo, falou, poxa, tô apertado e agora eu vou gastar apenas R$ 2.000. Então vamos fazer isso. Então, em vez de dever para o próximo mês 10.312, você deverá R$ 12.312,99. Ok. Só que agora, o valor mínimo da fatura você não vai conseguir pagar. Ou seja, chegou num ponto que, com todos esses gastos aí, você não consegue pagar a sua fatura mínima. Então, vou colocar 0 aqui. E agora você vai perder o teu crédito. Então, aqui você paga 0. Qual é o valor financiado? É exatamente o mesmo, então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai, já que está selecionada essa célula, a gente vai clicar aqui, igual, e aí a gente clica em cima desse aqui, da E5, reproduz o valor aí, ok? Bom, os juros continuam sendo os mesmos, então o que a gente faz? A gente copia, arrasta para cá. Bom, a gente tem então que calcular a dívida do próximo mês, já está programado, clica aqui e arrasta. Agora você deve R$ 14.000, ou seja, a tua dívida praticamente dobrou em 2 meses. E a gente pode ver então, bom, o valor efetivamente pago, a gente vai colocar 0, né? Porque se a gente não pagou nada aqui, você não pagou nada, então 0 efetivamente pago. Muito bem, o que a gente vai fazer agora então? A gente vai fazer uma programação aqui interessante, ó. Ou seja, não vai pagar mais o valor mínimo. Vai estourar a dívida. Então, esse valor aqui, nós vamos fazer o seguinte, igual a exatamente esse valor aqui. O que vai acontecer? Esse valor aqui vai continuar sendo 0. Não dá para pagar mais a fatura mínima. Esse valor aqui a gente copia, está programado, é só arrastar aqui, ele reproduz, quer dizer, agora ele se encaixa, ele se relaciona com esse valor aqui. Os juros continuam sempre sendo os mesmos, eles não mudam. E agora, arrastando aqui, eu vou saber qual é a dívida nova. Vai passar de 16.000. Olha lá, R$ 16.266,94. E quanto você pagou efetivamente? 0. Você não pagou fatura mínima. Ok, então a gente já viu que em abril a sua dívida é mais do que o dobro do que começou a nossa conversa aqui, fazendo o primeiro pagamento mínimo.
Ok, então vamos ver o que acontece até dezembro tendo esse procedimento. Então a gente vem aqui e arrasta até chegar no mês de dezembro. Aqui. Solta. Bom, por enquanto, faltam dados ainda aqui na região de baixo para a gente poder preencher todos os dados. Então a gente vai fazer isso de novo. Aqui ó, a gente vai arrastar novamente. Então aqui a gente vai levar até dezembro. Opa, foi demais. Aqui a gente vai agora arrastar, já é para começar a ter alguns dados, alguns preenchimentos. Opa, já teve aqui. Agora a gente vai colocar aqui o valor dos juros, sempre os mesmos. E agora a gente vai fazer o arraste final e obter todos os dados. Soltando aqui. Vários dados surgiram aí. Eu acho que as células são muito pequenas, a gente precisa expandir um pouquinho o tamanho delas, vamos ver. Opa, isso mesmo. Aumenta um pouquinho aqui. E aumentando o tamanho da célula, a gente vai vendo o que vai acontecendo com o tamanho da dívida, né? Parece até uma brincadeira. Mas aumenta a célula e surge aí o aumento do tamanho da dívida. Bem, aí a gente percebe que a dívida aqui já está da ordem de R$43 mil, veja. Dívida do próximo mês. A dívida que a gente vai carregar para dezembro é da ordem de R$43 mil. E a dívida que a gente carrega de dezembro para janeiro do outro ano? Vamos ver. Opa, arrasta um pouquinho aqui. R$ 49.553,63. É por isso que a dívida aumenta tanto e em tão pouco tempo. Ou seja, o valor da porcentagem que incide é sempre o mesmo, só que ela vai incidindo sobre um valor que você não emprestou. Se você emprestou, na verdade, aqui, vamos ver até onde foi aqui. Você emprestou aqui 10 mil, você emprestou aqui 12 mil. Depois, em cima dos 14, 16, 18, 21, 24, vai incidindo o mesmo juro, só que é um dinheiro que você não pegou emprestado. Então isso é ilegal, inclusive. E é daí que você pode se apegar, então, para poder escapar das garras do cartão de crédito. Então, eu acho que isso é um dado muito importante. Essa planilha aqui é fundamental que você faça, que você conheça um pouquinho mais profundamente. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, deixa para mim aí a tua perguntinha embaixo do vídeo. Eu teria o maior prazer em te responder. E basicamente são esses os dados, né? Você começa com a dívida aqui de 7.555 e ao final de um ano ela já está beirando os R$50 mil. Então é por isso que a dívida aumenta tanto em tão pouco tempo. E alguém como aquele rapaz lá da reportagem do vídeo 1, em tão pouco tempo, com 8 cartões, chegou a dever mais de R$700 mil. Acho que isso é fundamental aqui, ok? Mas vamos prosseguir. Tem muito mais informação nesse vídeo aqui. Ok, mas basicamente o meu objetivo aqui é te mostrar como reduzir a sua dívida em até 90%. Como conduzir corretamente uma boa negociação junto ao banco, que seja boa para você e, evidentemente, boa para o banco. Então, para a gente poder entender isso profundamente, a gente precisa conhecer o conceito de dívida. Ou melhor, quais são os tipos de dívida? Bom, existem dívidas com penhor e dívidas sem penhor. E é da diferença entre as duas que a gente consegue achar a solução para o problema. Basicamente, quando as pessoas estão endividadas, elas estão preocupadas com duas coisas. E é da relação entre dívidas com e sem penhor. Com esses dois conceitos aqui, nome e bens, que a gente consegue encontrar saída para o problema. Então, olha só. Em primeiro lugar, qual é a relação entre essas duas dívidas e o nome das pessoas? Porque as pessoas estão muito preocupadas com isso. Em ter seu nome sujo, limpar o nome, ou então perder algum bem. Olha só, em primeiro lugar, relação entre dívida com penhor e dívida sem penhor e o nome das pessoas é que ambas negativam o nome das pessoas. Ou seja, em outras palavras, na linguagem popular, qualquer uma dessas duas dívidas suja o nome das pessoas. Aí a relação entre dívida com penhor e bens é bem diferente da relação entre dívida sem penhor e bens. Em primeiro lugar, quando você tem uma dívida com penhor, ela permite a apreensão do seu bem, permite que alguém venha e retire da sua posse, tome o seu bem de você. Bom, se a dívida é sem penhor, isso não vai acontecer. Veja, muito importante, não vai acontecer de alguém tomar os bens de você, mesmo que a pessoa te ameace. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. Bom, qual é o tipo de dívida que você faz que tem penhor? Então é muito bom você conhecer isso aí. Dívida que você faz, por exemplo, para financiar um imóvel. O seu imóvel é dado como garantia de pagamento. Isso que é o penhor. Então, se você comprou um imóvel e aí você está devendo esse imóvel, então é capaz que você perca o imóvel, porque é uma dívida com penhor.
Um outro exemplo é quando você financia um carro. O seu carro é dado como garantia de pagamento. Então, uma dívida com penhor. Caso você venha a não pagar, você vai perder o seu carro. A dívida que é sem penhor é uma dívida que você faz, por exemplo, com o cheque especial. Nada seu pode ser tomado. Mas veja, o seu nome pode ser negativado. E, obviamente, a dívida que você faz com o cartão de crédito. Como a gente está focado no cartão de crédito, e que basicamente tem um comportamento semelhante ao cheque especial, pelo que a gente viu aqui nesse diagrama, né? Então a gente está focado em dívidas, que são dívidas sem penhor. Então cheque especial, cartão de crédito, são dívidas que se enquadram no tipo de dívida sem penhor. Fica muito fácil resolver o problema. Então não fique acuado, não tenha medo de perder algum bem, porque isso não vai acontecer. Em contrapartida, o seu nome pode ser negativado, ok? Mas você não perde nenhum bem, mesmo que te ameacem disso. É muito comum ter esse tipo de ameaça e tal, mas isso também é ilegal. Ok, então, uma vez que a gente conheceu a diferença entre as duas dívidas, é muito importante a gente perceber que negociar é como jogar xadrez. Tem passos, tem jogadas, tem o passo a passo, tem o que fazer corretamente. Você pode fazer errado, perder o jogo, você pode fazer tudo direitinho e colocar o rei em xeque. O rei do outro jogador em xeque. E aí eu tenho aqui alguns passos para te mostrar a respeito disso. Eu vou te mostrar passo a passo o que você pode fazer para poder então negociar da melhor maneira possível. E a primeira coisa a fazer é simplesmente não pagar o valor mínimo da fatura. Eu não estou dizendo para você ser caloteiro, pelo contrário. Esse não pagar o valor mínimo da fatura é o que vai te propiciar, lá no futuro, saldar a sua dívida com muito mais saúde financeira. É basicamente isso. Mas me pergunta, poxa, mas então quer dizer, eu paro de pagar o valor mínimo da fatura? Sim. E por que fazer isso? Porque pagar o valor mínimo da fatura é um desperdício de recursos, como a gente já viu nos cálculos. Então, é bem importante você ter isso em mente. Pare de pagar o valor mínimo da fatura. Bom, e aí você vai guardar o pagamento mínimo para ser empregado nos pagamentos pós-negociação. Veja, você não vai desperdiçar recurso e vai poupar, vai guardar esse recurso para você empregar de um modo mais eficiente lá na frente, pós-negociação. Vai te dar muito mais fôlego. Passo 2. Mandar uma proposta para o banco que caiba no seu orçamento. Isso é fundamental. E aí, por que disso? Bom, primeiro porque você vai estar iniciando uma negociação com o banco. E não se esqueça, nunca ultrapasse a sua capacidade de pagamento. Isso é fundamental, gente. E aí você precisa enviar para o banco uma carta do tipo AR, que é aviso de recebimento. E essa carta tem um teor específico, que já vai produzir prova ao teu favor, mostrando que você não se recusa a pagar, mas que você deseja pagar o que é justo. E aí, em primeiro lugar, você vai dizer para o banco qual é o seu salário. Então você coloca lá, meu salário é X. 2. Me proponho a pagar entre 10% e 15% do meu salário por mês. Muito importante isso. Então, primeiro passo, dizer quanto você está ganhando. Segundo passo, dizer quanto você se propõe a pagar. Então, você mostra que você não se recusa a pagar. Em terceiro lugar, você vai dizer que você deseja pagar as dívidas, porém você não concorda com a forma que o banco deseja receber. E você solicita a retirada dos juros acima do que é permitido pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, para uma taxa menor em níveis legais. Isso mostra um certo conhecimento, isso é muito importante. Próximo passo, então, aguardar o contato do banco. Falou, poxa, tem que aguardar. Sim, vai aguardar. Muito bem. Aí me fala assim, tá, mas quanto tempo eu devo esperar? Quanto tempo eu tenho que ficar lá de molho, esperando, eu estou afoito, estou com dívida? Primeiro, não se preocupe porque não vão tomar nada do que é seu. É cartão de crédito, é cheque especial, fique tranquilo. Então, a minha recomendação é que você espere entre 10 e 15 dias pela resposta. Então, quer dizer, você mandou a carta, produziu prova a teu favor, é uma carta que é um aviso de recebimento, você se coloca à disposição do banco, olha, quero pagar, quero negociar, e espere entre 10 e 15 dias. Pode acontecer que você não obtenha nenhuma resposta, o carteiro não traga nada para você, o banco não entra em contato de forma alguma, isso é possível que aconteça. E aí me dizem, tá, mas o que fazer nesse caso? Bom, existem dois caminhos. Já acionar o judiciário, pedir a ajuda de um advogado e correr atrás disso, tem gente muito boa, mas a princípio
você tem esse caminho e você tem o seguinte caminho, e conversar com o seu gerente. Ou seja, fazer um contato direto com o banco. Então, a minha sugestão é que você procure o banco, procure o seu gerente, procure o administrador do cartão, tente de alguma forma negociar você mesmo, de um modo amigável, mas mostrando que você está a fim de negociar, que você já entrou em contato por meio de uma carta, você deseja negociar. E aí, a dica é a seguinte: converse com o seu gerente. Entre em contato com ele e alegue que você não está disposto a pagar taxas de juros tão altas, da ordem de 500% ao ano, se hoje a taxa Selic, que é a taxa que regulamenta as operações de crédito no Brasil, e que inclusive é determinada pelo Banco Central, ela é da ordem de 8%. Sendo assim, 500% ao ano é uma taxa abusiva. Mostre a carta enviada anteriormente, discuta qual é o seu plano de pagamento com o gerente e, obviamente, seja fiel ao teu plano de pagamento. Por quê? Porque senão você vai ser levado a assumir pagamentos mensais acima das suas possibilidades. Ou seja, não assuma pagamentos mensais acima de suas possibilidades. E aí, gente, tem um dado que é fundamental, né? Se depois de tudo isso você ainda não tem um resultado positivo, eu te recomendo procurar então ajuda especializada. Tem muita gente boa. No Brasil hoje é possível encontrar muita gente boa. Hoje no Brasil a gente tem advogados que são competentes, advogados que são sérios. Eu te aconselho a obter informações sobre eles, os advogados na sua região, e recorrer ao judiciário. Os tribunais têm se mostrado dispostos a corrigir os abusos realizados pelo sistema financeiro, pelas instituições financeiras. Muita gente tem obtido resultados importantes, significativos, e vale a pena tentar. Bom, aqui vale uma regra muito importante também. Quem não chora, não mama. Basicamente é isso. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte: reclame, chore, faça um estardalhaço. Diga que 500% ao ano é um juros abusivo. Você não quer pagar esse tipo de juros, você quer pagar a tua conta, você quer pagar a tua dívida, você deseja pagar, pede para pagar, fala, me deixa pagar, mas eu quero pagar dentro de condições que sejam aceitáveis do ponto de vista legal e eu não vou pagar um juro dessa magnitude. Basicamente é isso. Então, basicamente, o que você deve fazer é botar a boca no trombone. Grite. Não fique quieto. Se você ficar quieto, você vai ter que engolir esses juros abusivos fora do real, fora de um valor que seja aceitável perante a situação financeira que o nosso país vive, perante a taxa Selic, que é a taxa que regulamenta os juros no Brasil, quanto o sistema financeiro deve cobrar por empréstimos, etc. Então, isso que é muito importante. O termo taxa Selic às vezes é um pouco confuso para as pessoas, mas simplificando, é a taxa que regulamenta os juros. 8% é o que o Banco Central indica, 8,5% hoje. Mas os bancos e os cartões de crédito praticam taxas de 500 até 600 ou mais por cento ao ano. Isso é um absurdo. A taxa Selic regulamenta 8,5%, entre 8% e 8,5% ao ano. Então a gente acaba de chegar no final desse nosso vídeo 2, de uma série de 2 vídeos aí que discutiu-se então como reduzir as dívidas com cartão de crédito e os cheques especiais em até 90%. Eu sinceramente, do fundo do coração, espero ter te mostrado coisa nova, te mostrado coisas interessantes, ter aberto a sua cabeça, ter te alfabetizado financeiramente aí pro lado dos cartões de crédito, das dívidas. Eu espero que você não abaixe a tua cabeça para os bancos, para as instituições que estão cobrando juros abusivos de você. Você não é réu, você não é bandido. Simplesmente você pode ter tido algum problema financeiro ou conhecer alguém que teve e está aqui assistindo esse vídeo para tentar ajudar essa pessoa. Eu acho que é válido isso, é muito bacana para a tua própria satisfação e alfabetização financeira também. Então eu espero muito ter contribuído com você. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha aproveitado esses 2 vídeos o máximo possível e que eles tenham contribuído mesmo com a tua vida, com a tua maneira de ver os cartões, tenha mudado de fato a tua confiança para lidar com cartão de crédito, com banco, cheque especial, etc. E se isso aconteceu, eu vou me considerar muito feliz. Então, eu espero que você deixe seus comentários, suas dúvidas, peça minha ajuda, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu sou o Wagner Moreira, eu estou muito feliz por terminar esse vídeo com você aqui comigo e eu espero te ver em breve. E esse é o final do vídeo 2. Um forte abraço e até mais.